Meus amigos colunenses, hoje nós estamos aqui para realizar mais uma belíssima entrevista para esse belíssimo, encantador projeto que é o Colunenses pelo Mundo, idealizado pela LP4 Propaganda e Promoções, através do nosso grande amigo G. Nunes. Hoje, a pessoa que vamos conversar com ela é encantadora, uma pessoa inteligentíssima, economista, servidor público. Nasceu no ano em que a seleção foi campeã do mundo, em 1970. Ele veio aqui falar conosco toda a sua história. Já tem 19 anos que está fora de coluna. E hoje ele vem, através desse belíssimo projeto, falar para os colunenses tudo o que aconteceu naquela época e falar também aquilo que está acontecendo atualmente, nesse momento que passamos em pandemia, o mundo todo parado, ele em casa trabalhando, mas tirou um tempinho para poder falar conosco. Eu gostaria, antes de mais nada, antes de chamar essa pessoa para cá, é que vocês prestem atenção nessa canção. Para vocês que não conhecem essa canção, evidentemente o nosso entrevistado de hoje vai falar dela. Vem para cá, Jefferson! Então, nós gostaríamos de saber quem é o Jefferson. Fala para a gente quem é o Jefferson. Messias, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, dessa entrevista. Eu quero agradecer a você, ao G. Nunes, né, que também conversou comigo, fez o convite inicial. Inicialmente foi quem me deu um toque de que a gente podia, se a gente não puder conversar. Eu respondi afirmativamente e agradecer esse projeto maravilhoso que é o Colunenses pelo Mundo. A gente tendo contato com algumas pessoas que a gente conhece, outras pessoas que a gente está conhecendo um pouco mais, algumas pessoas que a gente ouviu falar, mas não conhecia tão bem, agora estamos conhecendo mais. Vamos tentar aqui falar um pouco do quem é o Jefferson. Se autodefinir sempre é um desafio, né? Mas eu vou começando dando informações gerais. O Jefferson é o filho do Campos, Milton Marinho Dias, que em coluna é conhecido como Campos, e da Iraci Paixão, né, filha do Zé Paixão, um avô que eu não conheci. O Jefferson tem 3 irmãos. O irmão mais velho, Aguinaldo, que mora em Portugal, está lá na Labuta, uma pessoa incrível, maravilhosa, um grande ser humano. Tem a minha segunda irmã, depois a Elcineia Carol. A Carol, ela é mais conhecida de coluna, porque ela trabalhou no Heroína Torres. Lá ela foi pedagoga por um tempo, né? Agora ela mora em Itamarandiba. Lá ela também exerce a pedagogia, né? Servidora pública do município. E minha irmã caçula, a Lucínia Dias, que muitos em coluna conhecem ela como Nina, advogada, especialista em direito administrativo, né? Trabalha com prefeituras e algumas câmaras municipais, muito competente no que faz, já trabalhou em coluna na gestão do Brito, né? Mas o foco dela no trabalho é mais a região norte. Ela mora em Montes Claros, a maioria das cidades é no entorno de Montes Claros. Até agora eu só dei informações mais gerais. Eu sou aquele menino que chegou em coluna lá pelos anos de 1982, vindo do Paraguai. Eu nasci no Paraná, né, a cidade de Assis Chateaubriand, ou seja, a cidade leva o nome do primeiro grande magnata da comunicações no Brasil, né, que fundou grandes jornais, fundou a televisão brasileira, o Assis Chateaubriand. Uma cidade que eu não conheço, que até mesmo eu morei pouco tempo, então não tenho lembranças. Meus pais foram morar no Paraguai, onde eu passei boa parte da minha infância. Uma infância muito boa,
de passagem, bastante rica, que a gente prazerosa. Já quando estava ali, já perto dos 12 anos, meus pais mudaram para Coluna, né? Lá eu fui estudar na Heroína Torres, fiz até o 2º grau em Coluna. Então, assim, então eu sou um colunense de coração. Meu coração é colunense. Não sou um colunense de nascimento, mas tenho familiares, amigos, é lá que eu me sinto bem. Nos últimos anos, eu tenho ido algumas vezes ao ano em Coluna, visitar meus pais, rever amigos, e me sinto como um colunense de coração. Ainda não uma questão de uma definição, eu ainda sou aquele jovem sonhador que saiu de Coluna, quando saiu de Coluna. Dá para lembrar aquela música do Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, que vim do interior. Aquele jovem sonhador, eu carrego ainda bastante dele, aquele jovem que saiu de Coluna porque queria fazer faculdade, queria estudar. Naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90, eu saí em 5 de janeiro de 90, para um filho de pedreiro pensar em entrar na universidade era um desafio enorme. Mas, assim, foi a minha motivação, e esse jovem sonhador permanece, em boa parte até hoje, uma pessoa que espera do mundo, um mundo mais humano, mais fraterno, com mais justiça, mais dignidade, e que possa ter um desenvolvimento mais harmonioso com a natureza, mais sustentável, onde as pessoas acreditem mais na ciência, no conhecimento, e um pouco menos nos especialistas de WhatsApp. Gerson, É isso aí. interessante. Veja bem, o que eu gostaria de entender nessa história é o seguinte: você disse que chegou em Coluna por volta, com mais ou menos aí, em torno de 11 para 12 anos de idade. A pergunta que eu quero fazer para você, Gerson, porque os seus pais tinham ligação em Coluna? Ou por que eles decidiram ir para Coluna nessa época? Teria alguma ligação lá ou não? Como é que foi a decisão aí? Minha mãe nasceu em Coluna. Ah, sua mãe é colunense? Minha mãe, ela nasceu em Coluna, né? Os meus pais moram numa casa em Coluna que os meus avós, né? Não é a mesma casa, né? O lote é grande, onde era a casa dos meus avós, era outro local ali, mas assim, os meus avós têm uma história. O meu pai é mais da região do São Joaquim, Frei Lago Negro, né? O pai da minha mãe era tio dele. Tinha uma ligação com Coluna. Então, sua mãe é colunense, seu pai é Frei Lagonegrense, acho que é isso mesmo que eles falam lá. E aí, então, seu pai e sua mãe, provavelmente, quando você nasceu, estavam morando lá no Paraná. Então, você nasceu no Paraná e vai morar no Paraguai. Isso. Viajante, hein? E aí volta para Coluna. Aí eu quero entender o seguinte: o que fez o seu pai e a sua mãe, se você sabe, o que aconteceu, que fizeram com que eles voltassem para Coluna? Basicamente, o meu pai queria ficar mais próximo da família. Principalmente, os pais deles ainda eram vivos, né? Os meus avós paternos. Eu não conheci meus avós maternos, mas meus avós paternos, quando eu cheguei a conhecer. Meu pai queria ficar mais próximo dos familiares, né? Já tinha muitos anos que ele estava longe e resolveu voltar para mais próximo. Os pais dele moravam em São Joaquim, depois eles foram para Itamandiba. Ele tinha uma irmã em Coluna, a Maria do Xisto, Maria, esposa do Xisto, os dois já falecidos, né? Sei. Que era a minha tia. O Xisto? Sua irmã. Xisto Rosa. A esposa dele, Dona Maria, é irmã do meu pai, minha tia. Então você é primo do Edinho Xisto? Isso. Primo do Edinho Xisto.
do Edinho, da turma toda ali. Do Elcio, Do Elcio, a da turma. Selma. Ah, bacana, eu gosto muito do Elcio. Deixa eu te falar. Então quer dizer que ele sai ali do Paraguai, vai para a Coluna, porque essa questão familiar, de estar junto da família, é uma coisa interessante. Porque, veja bem, você foi para lá com 12 anos de idade, estudou na Heroína Torres. Você fez muitas amizades. Você é uma pessoa que provavelmente tem vários amigos daquela época. E você tem contato com essa turma toda, não? Uns mais, ou menos, alguns menos, né? Assim, alguns ainda estão em Coluna, outros já saíram, né? Não é aquele diário. Não é aquele contato diário. Mas tem um contato, entendo. É. Veja bem, o Jefferson, outra coisa que eu queria saber também, principalmente dessa questão da sua infância em Coluna, você teve ali professoras, né? Professoras memoráveis. As professoras de Coluna, elas têm como que eu vou dizer, são adjetivadas como uma das melhores professoras da região. Nós temos professoras exemplares. Você tem algum específico que você marcou a sua vida ali no colégio, lá na Heroína Torres? Assim, eu tive ótimas professoras. A minha primeira professora em Coluna foi a Julieta. Eu fui alfabetizado em espanhol, em castelhano, como vamos dizer. Ah, que né? bacana! Então você fala espanhol. Então eu cheguei em Coluna no meio do, mais ou menos no meio do ano, né? Ali, acho que foi no meio, assim, entra numa turma, né? E você não estava acostumado a ler português. Você já sabia ler, né? Mas não estava acostumado a ler ali em português, né? Boas lembranças dela. A Cordélia. Dona Cordélia. A Cordélia foi a segunda professora, e depois eu entrei no ginásio. Albina. Albina, na minha época, a Albina foi diretora, era diretora do colégio. Você, então, pegou essa safra excelente de professores, ali de Coluna, professores memoráveis, professores muito rígidos, né, Jefferson? Naquela época, muito rígidos. Você não podia brincar muito na sala de aula, porque eles não aceitavam, né? Qualquer coisa era castigo, era chamar o pai da gente lá, que não era muito bom a história, quando o pai da gente era... não dava certo. Mas deixa eu te falar, você vinha falando que você foi alfabetizado em espanhol. Curioso isso, porque você foi para o Paraguai muito novo, né? Não sei quanto, mas provavelmente um ano ou menos. E aí você ficou lá bastante tempo, então, então você fala bem o espanhol. Você perde o contato. E, assim, leitura até tem. Você lê artigos, né? Assim, seja na faculdade, seja depois, em termos de trabalho, você lê artigos tanto em espanhol como em inglês. Então, você pratica um pouco a leitura, né? E aí você foi para a Coluna, começou a estudar na Heroína Torres ali, e você ficou, fez as amizades ali. Tem algum amigo assim que você lembra mais? Você fala assim, nossa, esse cara era gente boa demais, eu gostava muito dele. Olha, sabe o que acontece? Eu tenho tantas pessoas assim que eu poderia citar, que eu até tenho receio de citar, porque você vai esquecer um caso. Assim, né? Você vai esquecer um caso. Mas, assim, então vou me concentrar um pouco, né, na base ali. O Benilton foi uma pessoa que eu conheci desde o início. O Jucão, né? O Bechozinho, né? O Osmar Bechó, quando morava lá na Vaza, como um irmão meu, né? Então, assim, Naldo Danieta, alguém que já saiu dali, o Hélio do João Crente, o Vantuil, irmão de Jair Martins. Eu vou me ater no entorno, que eu erro menos, entendeu? Não, eu entendo. Mas, assim, na verdade, tive grandes amizades também fora do entorno, você entendeu? É uma pergunta assim, eu sei que é uma pergunta meio complicada, porque é o seguinte, a gente não vai, evidentemente, você não vai conseguir lembrar de todo mundo. Eu não sei você, mas na minha época, quando os meus amigos, aqueles amigos que eu tinha muita aproximação deles, a gente tinha mania de saber o nome, eu sabia o nome deles completo, eu sabia o nome dos meninos completo. De tanta amizade que era, que a gente gravava o nome completo da pessoa. Por exemplo, eu tenho um dos meus melhores amigos de Coluna, é o Alan do Albertinho de Freitas. Então, salvo o melhor juízo, o nome dele é Alan de Cássio Silva Freitas.
eu gravava o nome dele, porque nós éramos, na verdade, nós somos ainda do mesmo tamanho, muito baixinho, então nós éramos o primeiro da fila. E a gente sempre ficava muito junto. E acabou que a gente fez uma amizade muito grande, e até hoje a gente mantém essa amizade, que é uma amizade que a gente não verifica mais, né, Jefferson? Não sei, você tem seus filhos, e você verifica que hoje a gente não consegue aquele nível de amizade que a gente tinha, principalmente na cidade igual Coluna, uma cidade que eu costumo dizer que é uma grande família, todos conhecem todo mundo cuida de todo mundo, e se você fizer alguma coisa errada, a pessoa que está ali vai te corrigir como se fosse seu pai. Né? É uma coisa interessante que acontece na nossa querida Coluna. Então, o que eu quero dizer com isso é que naquela época as amizades eram mais enraizadas, eram amizades verdadeiras, amizades sinceras, né? Sem interesse alheio. Isso não se vê tanto mais, né, Jefferson? Hoje em dia é complicado a tal da amizade, né? O enraizamento está menor, né? Mas assim, eu acho que ainda é possível fazer algumas, talvez pela correria de todos, talvez um pouco mais difícil, mas eu acho que ainda é Mudou possível muito fazer também, né, algumas boas Jefferson? amizades. O Eu só mundo... queria lembrar que eu só citei nomes masculinos, mas eu também tive amigas no entorno, né? E o Denir e Cristina Malaquias, a Fia Rocha, a própria Renata, irmã do Benildo. Então, assim, você também teve amizades femininas. E deixa eu te perguntar, Jefferson, você era um bom aluno? Digamos que sim, eu acho que sim. Assim, Dedicado? eu fui, assim, eu acredito que eu fui um aluno que Esforçado? correspondia. Eu acho que eu fui um aluno que na Aerônia Torres, de certa forma, eu correspondia para a minha geração, você entendeu? Eu conseguia ter um desempenho razoável. Ô, Jefferson, e beleza, aí você ficou lá em Coluna por esse tempo todo, fez suas amizades, começou a enraizar ali, que na verdade é a terra da sua mãe, mas não era a sua terra assim de nascimento. Mas você começa a enraizar ali com as pessoas ali. Logo você vai, os anos vão passando e você vai almejando algo maior. Quando que aconteceu isso? Eu fui um adolescente que lia bastante, assim, fazia as outras coisas normais, mas também era um pouco piolho de biblioteca. Ah, bacana. daqueles que daqueles que sempre estava lendo algum livro, alguma coisa, seja livro de contos, seja romance, ou seja livro de história antiga. Então eu sempre estava lendo alguma coisa, eu costumava procurar a biblioteca da escola. Depois, já fazendo o segundo grau, mais ao fim, eu acabei fazendo um estágio na Minas Caixa. Trabalhei com pessoas maravilhosas, assim, Silvio Garcia, Geraldo Garcia, Tunin Trindade, Afonso Ah, Romualdo. você trabalhou com o Silvio, a dona Geralda Garcia, a turma toda. Trabalhei, Neuzinha Lemes. A Minas Caixa era ali Mas onde que é o banco mesmo, do Itaú, por ali. É ali mesmo. eu lembro que tinha um banco, Ali perto do Ismar, onde era o antigo Ismar, já funcionou o Bradesco. o Bradesco. Um tempo lá que o Bradesco teve em Coluna. Porque eu lembro que tinha um banco ali. Eu estava na dúvida Mas se foi antes de... Quando eu entrei na Minas Caixas, o Bradesco já não existia, né? já não Quando eu fui existia. estagiário. É. Tá. Então, quando você entrou no Minas Caixa, já era do lado de cá, onde que é o banco que está hoje. Eu acho que sempre foi, né? Não sei, assim, pelo menos do meu conhecimento, Sempre a foi Minas ali. Caixas, sempre, assim, eu não lembro, não sei, o passado mais distante, né? E na época que trabalhava com você lá, trabalhava o Silvio, trabalhava a Geralda, trabalhava o Tuninho. Tuninho Trindade, o Ataíde, o Afonso Romualdo, a falecida grande amiga minha, a Hilária, Neuza Lemes, a Idelma. Não posso deixar de citar, né? Que a gente tinha um trio lá, né? Eu, o Osmar Bechó e o Gilson. O Gilson tinha uma história. Nós três éramos o trio. E, assim, o Gilson é uma pessoa que eu gosto muito, um grande amigo.
uma pessoa maravilhosa. O Osmar é como se fosse um irmão, né? Ele sabe disso. Vamos... Então você trabalhou com o Osmar também? Trabalhei com o Osmar. Que bacana, que bacana. Aí depois que terminou, né, eu não tinha mais possibilidade de ficar, eu terminei meu segundo grau também. Tinha na cabeça que eu tinha que ir embora porque eu ia fazer faculdade. Não sabia como, mas eu ia fazer. Aí eu tinha uma reservinha que dava para viver algum tempinho em Belo Horizonte. Falei assim, fui para Belo Horizonte procurar emprego, para sobreviver em Belo Horizonte. Assim do nada? Nada, assim, eu tinha... meu irmão já tinha ido para Belo Horizonte, o Aguinaldo. Ele morava no bairro São Francisco. Tinha um amigo nosso, o Carlinhos, que estava voltando para Coluna, para trabalhar nas caixas, como estagiário. Aí eu falei assim, eu vou para lá, vou tentar, vou arrumar um emprego e ver o que eu faço para conseguir estudar. Gastei um pouco de sola de sapato, né? Porque aqueles primeiros anos do Collor não foi fácil. Não foi fácil. Nas grandes cidades não foi fácil. No interior, o pessoal talvez não sentiu muito, mas nas grandes cidades não foi fácil. Foi no plano do Collor que a moeda mudava, você chegava lá e mudava a moeda o tempo todo? Foi nesse, não? No Sarney mudou mais, né? O Collor, ele iniciou com um confisco, né? Grande confisco da poupança. Esse confisco faliu muita empresa, muito pequena, gente que não tinha muito para onde escapar, você entendeu? Ficou com o dinheiro preso, né? Foi, digamos assim, uma medida heterodoxa para controlar a inflação que deu errado. Deu muito errado. Que deu muito errado. Não controlou a inflação, mas você teve o PIB teve um desempenho muito negativo, né? Queria entender o seguinte, você estava trabalhando na caixa, nas caixas, trabalhando estagiário, você termina ali o seu período escolar, segundo ano, né, para o segundo grau, antigo magistério, você chegou com o pessoal fazer magistério, alguns faziam magistério, outros terminavam... Eu fiz científico. Hã? O segundo grau meu era chamado de científico. Científico. Tinha um científico e tinha um magistério, não era isso? Em Coluna, na época, não tinha um magistério. Não tinha ainda? Eu acredito, deixa eu ver, acho que é a segunda ou terceira turma, acho que é a terceira turma de segundo grau em Coluna, né? Ah, tá. Ou segunda ou terceira turma, coisa assim. Era no início, né? Então você terminou o segundo grau científico. Aí você terminou o segundo grau científico, e aí também a questão do estágio no Mescast também já não poderia continuar lá, pelo que você falou, pelo que eu entendi foi isso. E aí você então decide, você tinha na cabeça, queria fazer faculdade e vai atrás do seu sonho em Belo Horizonte, onde o seu irmão já morava. Isso. Nós vamos falar disso, quando a gente voltar, a gente vai falar disso, dessa ida do Jefferson lá para Belo Horizonte, como que aconteceu, como que se deu tudo isso lá, o que aconteceu. O Jefferson hoje ele está em Brasília, e a gente vai ficar sabendo como que aconteceu essa ida para Brasília também. A gente já volta com o Jefferson. Forte abraço. E aí, tá curtindo esse novo vídeo que preparamos especialmente para você? Muito obrigado por estar conosco aqui no canal LP4 Propaganda e Promoções. Todo esse nosso trabalho ele é feito pensando exclusivamente em você. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que sempre que a gente postar um novo material, você seja avisado e não perca nada aqui do nosso canal.